Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prezado Zero. A convidada de hoje é a Bia. A gente vai falar sobre comunicação social na UFRJ. Ela dá um spoilerzinho de que, na verdade, é publicidade e propaganda, é mais pra essa área, mas ela explica pra gente tudo certinho. E só antes de passar a bola pra ela se apresentar mesmo, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Acho até interessante que a gente já tem outros dois vídeos relacionados, né, sobre publicidade e propaganda, marketing, comunicação. Na verdade, três vídeos sobre essa área. Então, se vocês quiserem, a gente coloca aqui, a gente vai colocar aqui na descrição ou tudo mais. E, enfim, aí vocês podem tirar diferentes, na verdade, avaliar diferentes opiniões sobre o é, mesmo curso, cursos semelhantes, enfim. É, Bia, se apresenta aí pra gente, por favor. Claro, então, prazer pessoal. Meu nome é Beatriz Magalhães, como o Daniel comentou. Eu hoje sou estudante de comunicação social, né, publicidade e propaganda, e também estou estagiando na Coca-Cola na área de recursos humanos. Então, assim, só para contar um pouquinho da minha história, né, ela envolve muito a ideia de mudança, de estar flexível, de estar tentando várias coisas ao mesmo tempo e me conhecendo. Eu acho que o meu curso e o que eu faço hoje são muito sobre isso. E até explicando um pouquinho disso, né, mais lá para trás, eu já cheguei a fazer jornalismo, o que é parecido também, né, envolve comunicação social, mas é um pouquinho diferente de publicidade. Resolvi mudar um pouquinho, mas de qualquer forma a gente se aprofunda nisso um pouquinho mais para frente. Então, esse é um breve resumo sobre mim. Caraca. E da hora saber disso e até, pô, se você não se importar, a gente já puder começar falando nisso, Nada, porque eu bora. queria entender como que foi essa decisão, como que foi essa escolha. Eu já ia perguntar, pô, como que você decidiu ir pra comunicação social? Mas então, voltando, como que você foi parar no jornalismo, por quê? E o porquê que você desistiu? Então, muito, na verdade nem tão lá atrás, hoje eu tenho 21, né, quando eu estava no ensino médio, eu lembro que era muito falado, eu acredito que ainda é, aquela ideia de que, poxa, se você é de humanas, você não tem nada a ver com exatas, se você é de linguagem, talvez você não precise se aprofundar tanto em biológicas. E assim, eu nunca acreditei muito nisso, mas enfim, era uma coisa que eu escutava as pessoas falando e que, querendo ou não, passava pela minha cabeça, né. E eu me considerava, né, eu tinha notas muito boas numa parte mais de humanas e de linguagens. Então, como eu sabia que eu provavelmente não ia seguir uma linha para medicina, não ia seguir uma linha assim de engenharia, não eram coisas que brilhavam aos meus olhos assim logo de cara, escutando os conselhos sobre as outras pessoas assim, que eles me falavam sobre essas 2 coisas que eu gostava, todo mundo falava: "Ah, tenta jornalismo". Porque assim, eu era muito novinha, eu tinha 17 anos e eu simplesmente aceitei aquilo. Eu entendi que era uma coisa que eu poderia gostar, porque realmente eu gostava muito de me comunicar, gostava da ideia de conversar com outras pessoas, de investigar e muito essa ideia de me aprofundar nos fatos, querer estudar mais sobre história mesmo. Então fez sentido para mim naquele momento. Digo logo de cara que não passei de primeira, fiz uns 2 anos assim de cursinho para vestibular, que eu acho que é Caraca. importante dizer também, sabe? Nem sempre a Sim, gente sim. vai de primeira e eu acho até bom, às vezes no cursinho a gente descobre outras coisas que a gente gosta, mas no meu caso eu persisti ali no jornalismo, era uma coisa que parecia fazer sentido. E eu fiz a UERJ, assim, na época que ela estava voltando da greve, então foi um momento meio difícil, meio conturbado. Eu lembro que do nada a luz caía, e eu estudava de noite, então interrompia a prova, não podia pegar elevador, tinha que descer de escada. Mas foi um momento Caraca. também de, nossa, encarar de cara mesmo o que que era jornalismo, o que é você às vezes passar por um perrengue e tá bom, acabou a luz, dá seu jeito de entrevistar mesmo assim, porque talvez você não consiga falar com aquela pessoa de novo. De estar ali, porque o Uhum. Maracanã, ali o prédio da UERJ fica do lado do Maracanã. Então, às vezes, estava, sei lá, rolando um gol do Fluminense, era um barulho do cão e a gente tendo aula. Concentração total, você tem que fazer aquilo que tá ali, esquece o que tá do seu lado. E eu comecei a ver que fazia sentido para mim, eu gostava dessa dinâmica da comunicação, de não, tá bom, se vira, se adapta, mas assim, sendo muito honesta, eu não via jornal de televisão, eu não lia jornal físico. Cara, não faz sentido, sabe? Ok, você pode fazer várias coisas estudando jornalismo, você pode ser até assessor, assim, de famoso, de político, mas eu olhava para o curso que eu estava fazendo, eu sentia uma identificação com ele, mas não era algo que eu me via fazendo muito tempo. Isso, assim, 6 meses de curso eu tinha certeza absoluta disso. Sendo que, poxa, foram 2 anos estudando para pré-vestibular, eu já estava com toda aquela quase que uma fanfic na minha cabeça de que eu estava pronta para fazer jornalismo e aquele baque, puf, de repente não é aquilo, né.
E aí eu coloquei muito na minha cabeça que, tá bom, descobriu que não é isso que você gosta, mas tem pontos ali que fazem sentido para você. Então, vamos descobrir o que, que tem próximo, né? E aí eu lembro que nesse período, ainda dentro desses 6 meses que eu fiquei dentro da UERJ, eu optei por entrar em uma liga de mercado, que, enfim, existem algumas instituições dentro das faculdades, né? Para a gente testar uma parte mais prática, conseguir trabalhar um pouquinho melhor. E nessa liga de mercado, eu fui para uma linha que, assim, vou experimentar, sabe? Era uma coisa muito mais voltada para financeiro. Estudar mercado de trabalho, né? Estudar mercado financeiro, aprender aquilo e passar para outras pessoas. Porque, enfim, o pessoal com quem eu conversava sempre dizia muito que, cara, você entender sobre o mundo financeiro, às vezes você pode até não gostar, mas facilita muito a sua vida, faz com que você não dependa dos outros. E foi nesse momento que deu Uhum. aquele estalo assim de, putz, essa ideia de que exatas não é para mim, de que biológicas, todas essas coisas que eu defino no ensino médio não fazem sentido nenhum. Que talvez eu possa sim me permitir outras coisas. Eu aprendi coisas muito interessantes, né, nesse mundo financeiro. Enfim, sabia que eu não ia ligar para um lado de uma engenharia, de uma administração, mas eu me abri. Eu falei, tá bom, então não preciso ser 100% humanas, eu posso envolver com alguma coisa de contas, né? Eu posso me envolver com algo que não seja puramente falar com os outros. E aí eu comecei a estudar outras coisas que poderiam ser mais amplas. A administração passou na minha cabeça, até porque em casa eu sou a segunda da minha família a conseguir entrar na universidade, né? A primeira foi a minha mãe e ela faz administração. Então era uma coisa que eu Uhum. conseguia conversar com ela, que eu conseguia entender como é que aquilo se aplicava no trabalho dela no dia a dia, mas que ainda assim era interessante, mas de repente começou a ficar muito distante daquilo que eu tinha gostado no jornalismo, que era a ideia de comunicação. Então, eu fiz pré-vestibular de novo, assim, foi uma dor, porque todo mundo sabe, Enem não é fácil, né? Mas, infelizmente, é o jeito que a gente tem que estudar, tem que dar um jeito de passar por ali. E acaba que, por ali, eu descobri o curso de comunicação social na UFRJ, né? Que na época ele era aberto, era uma ideia de que você entraria para estudar comunicação de uma forma bem ampla, e depois de uns 3, 4 períodos, você optaria se você quer fazer jornalismo, se você quer fazer publicidade, se você quer fazer radialismo, que é uma ideia muito voltada para filmagem. Quando você vai fazer um comercial, não tem só a estratégia, a escolha de pessoas, tem o ângulo da câmera, né? Tem o que vai estar em cena, então toda essa organização e produção Construção, editorial. né? Exatamente, que era uma coisa que eu achava interessante, nunca tinha testado, mas enfim, poderia ser uma opção, né? Eu teria mais tempo de pensar ali dentro. E produção editorial, que é outra assim, opção legal também, mas que eu pelo menos nunca me vi, que se você imaginar um jornal mesmo, aquele jornal escrito, tem uma forma ideal de você organizar as coisas ali, né? Se você coloca uma imagem na esquerda ou na direita, se você coloca ela embaixo, aonde que ela vai chamar mais atenção? Aonde que é mais fácil você captar a atenção do leitor? Então tem tudo isso, e não só para o jornal, para livros, para várias outras coisas, para site também. Enfim, várias coisas que pareciam interessantes, que envolviam essa dinamicidade que eu gostava do jornalismo e que agora sim, poderia ou não ter uma questão mais matemática, uma questão mais financeira, que nem a publicidade, por exemplo, que a gente precisa ver conta para poder fazer um anúncio, né? Que a gente precisa ver, poxa, eu quero gastar tanto para fazer isso. Se eu for fazer um anúncio no YouTube, eu vou gastar tanto e vou alcançar determinadas pessoas. Se eu fizer na televisão, como é que vai ser esse alcance e esse número? Eu me permiti Conversão, né? Exatamente, eu me permiti pensar nisso, que era uma coisa que eu não via de jeito nenhum na época que eu estava no ensino médio. E aí entrei, e inclusive é importante falar que hoje a UFRJ ela mudou um pouquinho disso, né? Ela separou, porque as notas de corte estavam ficando muito altas, eles acharam melhor deixar um curso para cada, mas de qualquer forma fica um resumo mais ou menos de como cada um deles funciona. Todos continuam sendo Uhum. comunicação, você só não fica com esses 4 períodos para poder escolher, você opta direto no SISU. E eu fiquei nesse tempo de molho, né, estudando comunicação e Quanto tempo foram você uns ficou no cursinho? foram 4 períodos, isso dá uns 2 anos. Uns 2 anos, assim, Ah, tá, tá. considerando. E isso nesse ciclo básico, vai, É, digamos esse assim. ciclo básico, exatamente. E Porque de cursinho, entre o ERJ e o FRJ, você fez quanto tempo? esse, impressionantemente, eu consegui ir direto. Saí da UERJ e fui direto para a UFRJ, porque Caraca. obrigada, universo, porque tudo estava muito fresco na minha cabeça antes de entrar na UERJ. E aí eu fiz, enquanto eu estava na UERJ, fiz cursinho também. Eu lembro que na época foi no PH. Assim, chorei desconto, porque a gente sabe que também não é barato, né, ficar fazendo isso durante muito Sim, sim. tempo, usei notas anteriores, e aí de lá eu consegui realmente passar direto para a UFRJ no período noturno, porque, enfim, tem o noturno, matutino, integral, essas diferenças fazem, assim,
faz uma diferença enorme nas notas, né? Na facilidade de entrar ou não. Então eu fiquei no noturno, que Uhum. era um que tinha nota mais baixa, e foi direto da UERJ para a UFRJ. Tanto que eu lembro do momento em que eu estava cancelando a minha matrícula na UERJ, da mulher olhando para mim falando: olha, se você cancelar aqui, você não pode voltar depois, mesmo que você se arrependa de ir para a UFRJ. Eu olhei para aquilo e falei: não, eu já decidi, tipo, mesmo que a UFRJ dê errado, eu sei que isso daqui não é o que eu quero fazer, sabe? Sim. Então foi muito claro para mim: não, vamos mudar sim, vamos fazer. E aí foi esse momento que começou realmente o ciclo básico, né? De eu ter um tempo maior para pensar no que ali dentro de comunicação eu gostaria de fazer. Entendi. Caraca, foi então. No intervalo talvez de menos de um ano, você já emendou tudo e. Muitas mudanças, Tá. muitas mudanças. E assim, é aquilo, passou para a FRJ, teve aquela alegria de caramba, consegui, era o meu plano, mas tá, não tá completo, eu ainda não decidi o que, que eu quero, sabe? Sim, Então, sim. ali dentro ainda teria uma mudança que eu ia precisar tomar, né? Que uma escolha que eu ia ter que ter em pouco tempo. E uma das melhores atitudes que eu tive foi que, assim como lá na UERJ, quando eu não consegui me encontrar, eu procurei uma liga de mercado. Assim que eu entrei na UFRJ, eu procurei uma empresa júnior, né? Elas são diferentes, mas de novo, é mais uma Uhum. instituição em que você consegue ter um trabalho mais prático, né? E até falando sobre as duas, não são trabalhos remunerados, sabe? Então, é claro, vão existir pessoas que vão entrar na faculdade, vão ter que procurar uma remuneração quanto antes, então um estágio, um trabalho como analista e assim vai. Eu tinha uma disponibilidade um pouco maior, então me permiti experimentar quanto a isso. Fiquei, se eu não me engano, 1 ano e 6 meses. Então, todo aquele períodozinho que eu tinha para escolher a minha habilitação, eu estava lá, trabalhando e decidindo, assim, sem receber nada, mas ganhando muito conhecimento e entendendo o que, que eu gostaria de fazer. Então, nessa empresa júnior, que foi até a Aira Consultoria, ela é da UFRJ, abarca alguns cursos, mas enfim, quem não se identificar com comunicação, quem quiser algum outro curso, existem várias outras empresas júniores que dá para poder entrar também, é só ver certinho cada uma que tem em cada faculdade, inclusive faculdade pública ou privada sempre tem. E lá eu tracei uma linha muito de marketing, porque como eu já tinha considerado, eu já tinha pensado nesse início que, poxa, tá bom, eu gosto de comunicação e eu gosto, de repente, de mesclar com uma parte mais numérica, vamos começar tentando marketing, né? Vamos começar por ali. E aí eu lembro de aplicar para marketing e de não passar para marketing de primeira. E aí eu fiquei tipo, ih, me mandaram para Caraca. outra coisa. Tá bom, vamos tentar. Era uma fase trainee, assim, uma fase de experimento, quase que era um processo seletivo para saber se valeria a pena me ter nessa empresa júnior. E eu lembro que na época era um estudo de mercado, era uma área de mercado, então a gente fazia pesquisa para saber se, poxa, uma empresa, alguém quer abrir uma empresa. A gente fazia uma pesquisa para poder ver, cara, tem público para isso? Tem pessoas interessadas? Uhum. Porque para você pode ser a coisa mais legal do mundo, mas se não tiver alguém que compre, não adianta, você vai estar gastando seu dinheiro. Essas pessoas que vão Que massa, comprar. vocês analisaram se a Exato. pessoa estava vendendo uma solução para um problema que não existe. Exatamente. E acontece muito. E assim, Sim. a gente faz essa pesquisa toda e uma coisa que eu demorei para entender, porque não vou negar, né? Teve aquela resistência no início de caraca, não fui de novo porque eu queria, tô de novo enrolando, não tô tomando minha decisão. Só que não, depois que a gente descobriu, poxa, vale a pena seguir com isso? Não vale a pena? Você tem que contar pro cliente, né? E como é que você Uhum. conversa com uma pessoa que, caraca, parece que teve a ideia da vida dela, que ela vai lucrar muito, que, poxa, todo mundo quer que, caramba, o sonho dela talvez não vale a pena investir dinheiro, sabe? Não vale a pena. Talvez o dinheiro que ela gastou, considerando aquilo até agora, seja um dinheiro perdido, que não é para ela insistir. Nossa, tem que ter muita técnica de comunicação para falar isso para a pessoa. Caraca. Porque se Puta você fala errado, responsabilidade. exatamente, se você fala errado, tem duas opções. A pessoa pode insistir, falar, tipo, ah, eles não entendem do que eles estão falando, vou insistir fazer do meu jeito. E aí tá bom, tipo, te ignorou, mas o problema é lá na frente essa pessoa pode perder muito dinheiro. Ou não, ou você pode salvar essa pessoa, sabe? Você pode falar para ela, Uhum. você pode adaptar para essa ideia dar certo, ou você pode, ó, essa não. Vamos pensar em outras soluções. Então eu olhei para aquilo e falei, nossa, na verdade isso faz muito sentido. Eu gosto disso. E aí eu comecei a pensar, tá bom, o que, que é isso para mim? É uma parte estratégica, é você olhar por trás do mercado, né? E até explicando de novo, era uma empresa de consultoria. Então era sempre essa conversa com o cliente, entender a dor dele, passar de volta. Mas aí tá bom, gostei muito da experiência, falei, tá, não tô recebendo nada, vamos experimentar, vamos fazer outras coisas. E aí sim, passei, pedi para trocar para marketing e fiquei lá dentro. Fiz site, fiz logo, cuidei de rede social, olhei para tudo aquilo e falei,
legal, mas tá, eu quero cuidar de rede social todos os dias da minha vida, eu quero ser social media? Não quero. Não quero. Eu tomei a minha decisão, sabe? Não era uma coisa que eu gostava. Exigia um nível de criatividade que eu acho muito legal, mas que, assim, não me dava o prazer de volta, sabe? Não era uma coisa tão automática pra mim que eu tinha sentido com o mercado, sabe? Com aquela parte de pesquisa. Aí eu falei, tá bom, marketing é enorme, vamos aprender outras coisas, né? Vamos aprender o que é você aprender sobre a logística de um site e ensinar isso para o cliente, para ele melhorar, sobre como é você ensinar outras pessoas, dar treinamentos, sabe? Ah, como mexer em uma ferramenta no Photoshop, no Illustrator. E aquilo começou a me encantar, a ideia de passar coisas para os outros. E aí, de novo, gamas de possibilidades. Será que eu gosto da aula? Será que eu gosto da ideia de gerência, de você conseguir repassar as coisas para os outros? E na minha cabeça o tempo todo era aquilo de: "Caraca, eu sou muito indecisa, por que que eu não consigo tomar uma decisão? Por que que eu não consigo escolher o que que eu gosto?". E eu acho que eu me cobrava muito na época, né, ainda me cobro, né, é tudo muito oscilante, né, tem momentos que a gente fala: "Caraca, que indecisão", e tem outros que eu olho e falo: "Não, que flexibilidade, tem mais de uma coisa que eu gosto, sabe, que eu consigo agregar, que eu consigo juntar", e olha todas as Que é o melhor, possibilidades. né, no final. Exato, exatamente, porque eu gostar de uma coisa hoje não vai garantir que daqui a 5 anos eu vou gostar. E saber que eu tenho outras possibilidades é ótimo, sabe? Não ficar no escuro. Sim, Então, sim. eu comecei a abraçar isso, essa ideia de que, tá bom, eu gosto de mais de uma coisa, vamos testar e vamos descobrir, tipo, um ranking, para eu ter uma noção. Então, tá bom, o marketing foi super legal, comecei a trabalhar com eventos, ainda dentro dessa empresa júnior. Como é que é organizar um evento, chamar várias pessoas para poder assistir uma palestra? O que, assim, parece super simples, é só convidar que as pessoas vão aparecer. Nada, você tem que confirmar se o palestrante vai aparecer mesmo, se ele vai estar no horário, se ele vai falar no tempo certinho, se as pessoas que estão lá não vão desistir no meio, se elas realmente vão aparecer, quem é o público que está indo lá, como atrair essas pessoas. Então também tinha uma grande logística ali atrás que eu falei, interessante. E que, de novo, estava dentro do meu curso, né? É algo mais relacionado, assim, a relacionamento de pessoas, né? Como organizar eventos. Existe trabalho para isso, vários trabalhos para isso. E que eu falei, tá, legal, muito trabalhoso. Logo de cara eu digo isso, assim, acho que foi um dos que mais me exigiu, mas achei interessante, foi uma coisa que eu gostei. E aí, tá bom, gostei, descobri que é legal. Mudei de novo. Comercial. Como é ligar para uma pessoa que às vezes nem sabe que tá com um problema e falar: você já considerou isso? Você já pensou que a sua vida poderia ser mais fácil se você tivesse uma determinada planilha, se você tivesse alguém te ajudando com, sei lá, as suas vendas no Instagram? E, cara, super difícil de novo, mas como é essa argumentação, né? Como é você falar, identificar para a pessoa um problema que nem ela sabe que tem ali. Nossa, é uma jogada enorme. E eu amei aquilo. Eu amei essa conversa que eu tinha com as pessoas. Não vou falar que foi tudo mil maravilhas, já levei muita patada, já ouvi muita pessoa, assim, desligando a minha cara, não querendo nem ouvir. E faz parte. A gente aprende muito com isso também. Errar é importante, né? Se a gente só acerta o tempo todo, enfim, a gente não sabe um norte. E eu lembro que Sim. nessa época que eu estava em comercial, eu já tinha passado um bom tempo, né, de empresa júnior. As pessoas não costumam ficar um tempo tão longo. É algo entre 1 ano, no máximo 2 anos. Não é uma coisa que as pessoas ficam muito tempo, exatamente porque elas pensam nessa parte financeira, né, de chega uma hora que a gente precisa ter um retorno até para poder ajudar em casa, com a família. Eu estou em uma universidade pública, mas sendo uma privada, por exemplo, a gente está lá pagando e aí está trabalhando de graça, fica uma troca muito complicada. Então, Sim. eu comecei a pensar nisso e aí fui procurando o processo seletivo. E bem ampla, Ô, sabe? Bia, Claro, pode falar. Bia, só deixa eu entender uma coisa. Isso, você ficou quanto tempo na empresa júnior? 1 ano e seis Quanto tempo? meses. 1 ano e 6 meses. E aí você passou por quantas áreas diferentes? Deixa eu pensar. Foi mercado e esse foi bem curtinho, foi um período de uns 2, 3 meses no máximo, não lembro com exatidão, mas foi tipo um período trainee, de treinamento para entrar. Tá. Acho que uns. O maior tempo que eu passei foi em marketing, eu devo ter ficado uns 9 meses. Em marketing, talvez menos, uns 7. Não tô fazendo muita conta, tô pensando por alto. Uhum. E Não, não, tranquilo. aí, enquanto eu estava em marketing, eu peguei um pedacinho de eventos também. Eu sei que esse durou, acho que, se eu não me engano, Entendi. 6 meses, foi intercalado, né? E por último, comercial. Que esse eu fiquei pouquíssimo, foi tipo Uhum. 1 mês. 1 mês no Tá. máximo. Então, porque foi o momento que eu comecei Foi a procurar. bastante. Foi bastante. Eu consegui experimentar bastante. Eu recomendo isso para as Aham. pessoas, sabe? Roda. Sim, sim. Porque É a hora de errar, né? é hora de errar, exatamente. Quando a gente começa a estagiar, é muito difícil encontrar empresas que te permitam, sei lá, se você está em comunicação, você entrar numa área de financeiro.
Pode até acontecer. Uhum. Tanto que a minha aceitou. Eu estou trabalhando com RH e eu sou de comunicação. Existe uma faculdade específica para RH, existe administração que lida com RH. Teoricamente, comunicação está mais distante. E aceitaram. Uhum. Mas muitas outras dizem não. Sim. Então, eu acho que esse no momento da faculdade é o de errar mesmo. Experimenta, vê se você não gosta. E se você encontrar empresas que permitam que você rode, assim, faça também. Se você não gostar, cara, sei lá, é que nem comida. Você precisa experimentar para saber se você gosta ou não. Às vezes você tá perdendo o maior sabor de todos e, sei lá, você nunca experimentou. Algo que você vai Sim. amar pro resto da sua vida e você não comeu. Então, é muito esse momento também, pra mim. E eu rodei bastante nesse períodozinho. Boa. Não, eu acho super importante isso. E até antes mesmo da gente ir para essa parte mais do mercado de trabalho em si, Uhum. voltando ali no início mesmo, como que foi. Quais foram as principais diferenças que você sentiu logo de cara entre o ERJ e o FRJ? A UERJ, não que ela não fosse boa, mas por ter sido logo depois da greve, muitos professores ainda não voltavam. Então, a gente tinha uma aula que deveria acontecer, tinha um professor marcado e o professor não estava lá, porque ele não recebeu pagamento. Ou então a UERJ precisava ficar fechada um tempo porque não tinha ninguém limpando. E aí Caramba. era todo aquele esforço de você ir para a faculdade, se, querer aprender, querer fazer as coisas, e não conseguir isso em troca. Então, era difícil nesse sentido, mas, de novo, não acho que seja a faculdade, eu acho que foi o período que eu peguei. Mas a principal diferença que eu vejo, pelo incrível que pareça, é que eu considero a UERJ muito mais prática do que a UFRJ. Eu sei que, assim, Caraca. sim, não é uma coisa que as pessoas esperam, e eu digo assim, na parte de comunicação, porque a UERJ, eu acho até legal falar isso. Dentro de comunicação, ela não tem publicidade, ela não tem produção editorial, ela é um pouquinho mais limitada. Ela tem jornalismo e RP, que é Relações Públicas. São só esses dois. Então, é um pouquinho menos, eles inclusive têm várias aulas em comum. Só que assim, é aprofundado, sabe? Quando você vai ter aula de jornalismo, você vai lá pegar uma câmera que vai ter. Assim, se ela vai estar em um bom estado, eu não sei, mas você vai ter uma câmera lá para poder tirar a foto, para você trabalhar, saber como filmar aquilo. Se você tiver que escrever roteiro, você vai fazer uns 1000 por dia, você vai sentar e fazer debate com a sua turma, e você vai estudar para falar mesmo das coisas que você é contra. Então, eu acho que tinha muito mais atividades práticas do que a UFRJ. A UFRJ eu via muito texto, muita documentação. Até porque na minha época, por ser comunicação social e só depois publicidade, só depois produção editorial, era texto, 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 para você descobrir o que ali dentro você ia decidir e depois, aí sim, você pegar na parte prática. Então, era um período muito longo de leitura, 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 que para muita gente não vale a pena. Tanto que, normalmente, quem gosta de jornalismo acha que vale mais a pena ir para o UERJ do que para o UFRJ. E, de novo, faz sentido, sabe? Imagina aquele período em que eu entrei, que você fica uns 3, 4 períodos estudando uma coisa super teórica para só depois ver a prática do jornalismo, né? Então, escolhas também. Para mim fazia sentido a UFRJ porque tinha o curso que eu queria, mas para outras pessoas talvez não. E é até legal falar disso, Tá. porque tem cursos que são mais limitados, né? Quando a gente vai ver design, poxa, design gráfico, não é toda a faculdade pública que vai ter, e às vezes não é todo mundo que vai poder pagar por uma particular. Não é tão fácil, às vezes, conseguir bolsa numa Uhum. particular. E é até legal comentar que no meu período de cursinhos, né, de tentar faculdade, eu tentei privada também, só que assim, sempre olhando para uma bolsa de estudos. Então, eu tentei PUC e eu lembro da raiva que eu senti que eu fiquei muito perto de conseguir uma bolsa. Conversei com eles, mas qualquer desconto que eles dessem, assim, continuava de 2.000 para cima. E aí era muito dinheiro, sabe? Nossa. Não é algo tão simples de tirar todo mês. Então, saía muito Uhum. caro. E eu acho legal assim, comentar disso também, porque PUC, SPM, tem várias faculdades, porque muita gente olha para privado como se tá indo para privado porque não passou para pública. Não, tem muita faculdade privada muito boa. Essas duas inclusive são coisas assim de outro mundo. A prática tá na veia Ah, deles. elas brigam com gente grande, né? Gente grande, primeiro período você tá, sei lá, num super jornal da Globo, da Band, cobrindo coisa junto com um profissional de, poxa, tempos, porque eles têm contatos. Eles têm um networking muito forte. Uhum. Então, eu nunca gostei muito dessa conversa de, o privado é ruim, a pessoa foi pra lá porque não passou na pública. Não, são condições e, enfim, preferências. Eu precisava ir para uma pública, mas eu sempre admirei muito essas privadas também. E, enfim, quem sabe uma pós um dia, só não deu naquele momento, Uhum. mas ainda é algo que brilha os Sim, meus sim. olhos. E de E, publicidade, pode falar. não, não, você tocou num ponto dessa diferença, e além disso eu vejo também o foco de cada uma. Querendo ou não, Uhum.
a pública, ela vai focar na questão acadêmica, Sim, formar pesquisadores também, né? Tem essa exato. questão. E é muito forte. Tanto que, assim, eu vejo muita gente se formando no meu curso e falando, eu sou comunicólogo. Porque é uma opção. Eu posso falar que eu sou sou publicitária, ou eu posso falar que eu sou comunicóloga. Tem as duas opções. Normalmente eu E uso aí mais trabalha na pesquisa de comunicação? Exato, exato. Como você vai usar a Interessante. linguagem ao seu favor. Eu estou estudando isso, só que a minha vertente, eu escolhi ir para um outro lado, que é uma coisa até legal falar de publicidade, é porque na UFRJ nós temos as nossas disciplinas obrigatórias, mas também tem uma gama de disciplinas que são abertas. Eles falam, você precisa fazer uma determinada quantidade de pontos de matérias, mas como você vai administrar esses pontos é contigo. Se você quer fazer matéria lá em psicologia, se você quer fazer matéria em administração, se você quer fazer matéria aqui dentro de jornalismo também, toma aqui uma gama de opções e você escolhe o que você quer estudar. E foi assim que eu moldei o meu estudo mais para publicidade, que eu comecei a ver questões de mercado. Tá bom, de novo, como é que eu faço uma pesquisa de mercado? Vamos aprimorar isso. Com quantas pessoas eu preciso conversar para ter uma noção se, sei lá, essa pesquisa realmente faz sentido. Tipo programa eleitoral, sabe? Eu não posso falar com o Brasil inteiro Sim, para poder sim. saber quem vai ser o próximo político que vai vencer, sei lá, que vai se tornar governador. Eu não tenho como. Então, com quantas pessoas eu preciso falar para ter uma margem? Começar a ver esses cálculos foi uma escolha minha. Mas eu poderia escolher outro tipo de matéria, eu poderia escolher algo mais teórico. Então, seguir de novo essa linha do comunicólogo. E isso eu acho muito legal. Só que, de novo, demora para acontecer. Você vai ficar ali uns 2, 3 anos na faculdade esperando, e aí sim, lá pro finalzinho você começa a fazer essas escolhas. Uhum. E aí, falando um pouco sobre o curso, beleza, tem essa divisão, né? Uhum. Peraí, só alinhando aqui, são quantos anos no total? No total, nós somos de 4 anos. Mas normalmente as pessoas fazem 4 anos e meio. É muito difícil Tá, fechar em 4. tá. São quatro, sendo que os dois primeiros é ciclo básico, certo? Isso, exato. Tá. E como que é a divisão, então, dessas outras matérias? É justamente aberto dessa forma que você comentou? É, Então, os depois que. próximos 2 anos você que monta. Exatamente. Eu entrei na minha habilitação no ano passado, mas assim, não é um grande critério porque ano passado foi uma bagunça. Por conta da pandemia, nós fizemos Uhum, 4 períodos em um ano. Então foi bem corrido. Mas entrando em publicidade, eu tinha uma grade de publicidade. Eu teria algumas matérias obrigatórias, por exemplo, eu teria que estudar a história da publicidade, o quanto que a publicidade cresceu durante, não sei, um período específico, a Segunda Guerra Mundial, como é que ela era usada para manipular as pessoas ali. Ou então, caraca. são estudos bem específicos, muito interessantes. O filme, o rádio, como é que as coisas eram passadas ali. E tá bom, 4 obrigatórias, uma livre. Tá bom, escolhe aí. O que você quer fazer? Você já tem essas. Qual é a outra? Quais são as 2 outras, as 3 outras? Vai depender. Uhum, Na minha, se eu não me engano, eram mais. É porque são pontos, né? Cada matéria que você escolhe pode ter uma quantidade de pontos. Se eu escolher estudar a história da arte, que é uma coisa que eu acho que ajuda muito em publicidade, você tem uma noção de filmagem, de como cada época transmite uma coisa. Enfim, aquilo pode valer 2 pontos, e aí eu vou ter que fazer mais matérias, ou pode valer 4 pontos. Aí eu fiz aquela ali, matei aquele período, só no próximo eu vou ter que escolher mais uma. É um pouquinho os diferente. pontos é como se fossem os créditos, é isso? Isso, como se Tá, fossem os créditos. Lembra muito um sistema entendi. de universidade americana. Quem por acaso já teve interesse em fazer Uhum, intercâmbio, ver lá de fora, é bem parecido com esse. E é uma coisa que eu gosto, porque te permite deixar a faculdade maior ou menor, dependendo da sua necessidade. Poxa, tem gente que precisa se uhum, formar logo para começar a trabalhar, para começar a fazer as coisas. Então você pode escolher uma matéria que valha, sei lá, 6 pontos, e aí você não precisa fazer tantas matérias. Vai te exigir mais, sim, sim, mas é uma matéria só. Então, uhum. tem essas escolhas, né? E a minha escolha foi de estender um pouquinho mais a faculdade, aprender mais coisas, de novo, por conta dessa questão de indecisão, que hoje eu chamo mais de flexibilidade, de me descobrir, de conhecer coisas, de aprender mais. Pô, interessante isso daí. Não, é bem legal. E como. Não, curti bastante. Acho que você tem uma versatilidade muito massa. E como que é a relação com os professores nesses casos? Porque, sei lá, dá uma mudada brusca entre a galera que dá aula no ciclo Dá, básico dá. e pros outros, né? Tipo, como que. Dá, dá. Até a Você vê. relação com eles, né? Não sei.
Com certeza. A gente costuma ser muito mais próximo dos professores que realmente cuidam do que a gente chama de área de habilitação, que é a publicidade, que é a produção editorial, Uhum. não comunicação. Porque como comunicação é algo muito mais teórico, é uma relação distante. Você está ali num texto, você vai passar algo para o seu professor, ele vai confirmar se está tudo certo. Quando você entra para publicidade, uma das primeiras aulas assim que eu tive era de tipo, tá bom. E isso, na verdade, falando até um pouquinho mais atrás, no ciclo básico, né, que é essa parte de comunicação, viram como necessidade que todo mundo aprendesse a mexer em Photoshop, Illustrator, que todo mundo soubesse essas ferramentas. Porque, querendo ou não, de diferentes formas, todo mundo ia precisar. Falando em publicidade, eu poderia ter que criar um banner. Falando em produção editorial, é ali que eu vou organizar como é que vai ficar a página de um jornal. Radialismo, eu consigo montar uma maquete de um espaço, de uma cena por ali. Jornalismo, né, o próprio jornal, como é que eu vou organizar as coisas, né, que é em comum com produção editorial. Então tá bom, todo mundo vai aprender aquilo, todo mundo vai sentar no computador, assistiu a aula, faz. Ela até é um pouquinho mais prática do que as outras teóricas que a gente estava comentando, mas você não está ali todo dia com o professor falando de casos de empresa, de casos que você vê na televisão. É você e aquela ferramenta de estudo. Quando você entra na sua habilitação, e aí falando da minha, que é a publicidade, né? Não, aí você é muito mais próximo. Você vai falar, professor, olha, eu vi a marca tal, eu vi, não sei, Colorama, fazer uma ação rebatendo não sei quem. Eu vi no BBB a Coca-Cola fazendo uma ação no cinema do líder. Você acha que a escolha daquele filme tem alguma coisa a ver com a empresa? Tem alguma coisa com a forma como eles querem ser vistos? Como é que a gente estuda aquilo? Ah, caramba, eu vi, não sei, a Americanas fazer uma prova de resistência. Por que eles escolheram resistência? Como é que a gente transmite aquilo? É muito mais próximo de conversa mesmo, de você estar com aquela pessoa do seu lado, sabe? De debater, de trocar ideias. Se torna muito mais uma roda do que uma aula. Que assim, é o que as pessoas Uhum. veem na faculdade de humanas, né? Sempre tem aquela brincadeirinha de o povo tá em roda, tá na rede. Não, mas tem muita conversa, sabe? A gente conversa bastante, debate muito, então essa troca se torna muito maior quando você está na sua habilitação, assim, do meio para o final da sua faculdade. Pô, e o que eu achei interessante disso é que vocês realmente acabam discutindo temas muito atuais, né? Não fica. Porque assim, o Sim. meu medo, e quando eu passei por universidade pública, foi justamente, pô, era um curso que a gente tava vendo coisa muito antiga, sabe? Eu Uhum. ainda fiz um curso de tecnologia. Meu, eu olhava e falava assim, caraca, vocês ainda estão vendo dessa forma, sabe? Tipo, tá vendo livro antigaço. Óbvio, você tem que entender a base, não tiro mérito Uhum. disso nenhum, mas você tem aquela vontade, meu, os caras tá fazendo robô, tá ligado? E a gente tá vendo isso E. daqui. Uhum. Mas É. tem também. Mas Tem o o que tiquinho. é? Porque, por exemplo, uma das matérias que a gente tinha no ciclo básico era aprender programação. Primeiro que ninguém entendeu por que comunicação social estava aprendendo programação. A gente demorou para poder entender. E era, assim, binário. A gente falou, tá, mas como é que a gente vai utilizar isso? Por que a gente não vê uma outra linguagem? Por que a gente não aprende outra coisa? Uhum. Não foi algo tão flexível assim. Não tem jeito, né? A faculdade, principalmente a pública, às vezes ela não vai ser tão flexível quanto essas matérias. Mas aí foi que nem eu falei, E qual depois que que era o eu. motivo? Ninguém me explicou até hoje, né? Fica aí o Ah, mistério. pensei, pensei que você ia falar assim, ah, e o motivo era esse. Não, não. O professor lhe disse é importante, pronto, tá na grade curricular há tanto tempo, eu já não lembro mais qual foi o argumento dele, mas há tanto tempo e é isso, não vai mudar agora. Então, tem coisas que precisam de revisão, sabe? Mas eu, ainda assim, eu acho que essa flexibilidade que a gente ganha depois de entrar na habilitação, nossa, eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu. Da gente poder escolher o que a gente quer. O que a gente quer aprender. Uhum. Pô, que da hora. E até acho que seguindo nessa linha também, como que funciona a questão das avaliações? É tipo, Uhum. por conta dessas rodas, é muito, sei lá, talvez participação em aula, trabalhos, vocês têm prova mesmo? Tem também, Ou mas de... depende muito da matéria, depende demais, porque, por exemplo, essa matéria de programação, a avaliação final era você conseguir colocar um código específico no Linux, que eu já não lembro mais como eu consegui fazer isso. A avaliação final era ver se todos os códigos estavam certos, se você tinha conseguido colocar do jeito que precisava. É uma matéria de design gráfico, que nem aquela que eu comentei. O trabalho final, ele está até aqui em cima, era a gente montar uma arte, no caso, você montar um livrinho, você montar alguma coisa que possa ser Uhum, usada. Então, aqui a minha é um álbum de figurinhas. Eu fiz o que massa. design, mandei para a gráfica,
um álbum de figurinhas. Enfim, cada pessoa colocou um material específico. Dentro de publicidade, eu já tive um monte de provas, tenho muitas, depende da matéria. Matérias mais teóricas, porque a gente pode escolher por essas também, como que nem eu falei, a história da publicidade. Prova. Ver se você realmente vai lembrar das coisas que aconteceram durante aquele período. Matérias que são mais de conversa, mais de roda, pode ser debate, pode ser seminário, a gente faz muito seminário. E aí a gente tem podcast também lá também para poder preparar, para poder fazer, vídeos que Que poderiam fé. funcionar como comerciais. Nossa, você passa ali pelo campus da Praia Vermelha, que é lindo, eu amo aquele campus, e você encontra as cenas mais maravilhosas da face da Terra, que é um monte de gente filmando planta, filmando gente passando, porque vai editar e vai fazer um filme. Gente correndo, gritando, falando que tá pegando fogo, porque, enfim, tem a galera de direção teatral ali também. Então é toda uma atmosfera, assim, para você experimentar. De novo, é casa de doido, mas a gente ama, porque é isso, são diferentes trabalhos, diferentes pessoas que você vai encontrar ali dentro e muita troca. Que Então, da tem hora. trabalho de todos os tipos. Que massa. Deve ser putamente legal, assim, divertido e ao mesmo tempo deve dar muita inspiração, porque você vê cada loucura. Dá. Não, com certeza. E trabalha todo mundo junto, porque a galera que quer filmar um comercial fictício, chega pro pessoal de direção teatral que tá doido pra arrumar um motivo pra atuar e fala: "Vamos fazer esse trabalho juntos?" E as Que da pessoas hora. vão, sabe? Então é essa troca, não só dentro do seu curso, mas com as pessoas ali do campus, que, por exemplo, eu não via tanto na UERJ. A gente era muito mais fechado em jornalismo e RP, a área de comunicação e pronto. Na UFRJ não, eu vejo uma Uhum. troca muito maior, né, de você ir para um outro ambiente, fazer matéria junto, até por conta disso que eu falei, de tipo, você consegue escolher matérias de outros lugares. Nesse último período, eu fiz tanto de psicologia quanto de relações internacionais. Eu fiz matéria de espanhol, sabe? Eu fiz o básico de espanhol pela faculdade. Que às vezes a gente pensa que, poxa, eu preciso pagar um cursinho por fora para aprender. Não, a própria faculdade oferece. É só a gente encontrar os meios de fazer isso. Então, é uma Uhum. flexibilidade que eu acho ótima. E você tocou agora há pouco num ponto que eu fiquei bem curioso, que é a questão de ter que imprimir isso, né, esse trabalho que você mostrou aí. Tem Uhum. muito custo extra na faculdade? Tem. Eu não acho o curso É? de publicidade um curso barato. Eu acho um curso, para Ah, falar a verdade, bem elitizado. É difícil, porque você, primeiro de tudo, precisa ter um computador. Isso que a gente falou, tipo, vai fazer os trabalhos, vai fazer as coisas, são coisas pesadas. Photoshop e Illustrator são ferramentas pagas. Assim, sim. não vou ser hipócrita, não vou falar que, tipo, não tem como não. Tem forma de craquear, tem forma de você conseguir de graça. Mas Uhum. assim, de novo, é um trabalho que você vai ter, você pode arrumar um vídeo no seu computador. Às vezes você não tem um computador pessoal, às vezes você divide com a sua família, sabe? E aí como é que você vai fazer esses Sim. trabalhos? Então, não acho um curso barato, sinceramente. Eu acho que é uma coisa que deveria ser melhorada sobre ele. Até às vezes da infra da própria faculdade, né? Mas eu também Uhum. entendo que, por ser no seu caso, né, que é o curso noturno, os horários para você ficar na faculdade são bem mais limitados. Então, E assim, é o cobertor curto. uma coisa importante falar também é que algumas universidades, assim, públicas, é até legal o pessoal que está procurando, é muito importante prestar atenção nesses horários, porque o que a UFRJ chama de noturno é pegar 3, 4 horas. Isso não é noturno, sabe? Isso é tarde e noite. Noturno Uhum. mesmo é pegar a partir de 6 horas. E é claro, você consegue organizar sua grade para ir cortando essas matérias que estão mais cedo, mas assim, quem trabalha, quem não tem disponibilidade nenhuma de fazer naquele horário, é muito importante conferir o que eles estão chamando de noturno, o que está sendo chamado de matutino. Porque tem essas Uhum. pegadinhas. E isso todas elas, a UERJ também tinha. Então, só de ter essa atenção. Tá, não, importantíssimo isso daí, hein, galera. Fiquem atentos. Não, com certeza. E é, eu tenho uma outra pergunta antes da gente falar. Eu tenho uns dois, três temas ainda que eu quero entrar neles. É, mas, meu, eu tô muito curioso porque eu já ouvi, já conversei com outras pessoas da UFRJ. Pelo que eu senti, você é do Rio também, né? Sou sim. E, meu, como que é o Rio de Janeiro? É porque assim, eu não consigo, juro. Não entra muito pra mim o Rio de Janeiro ser uma cidade universitária. Pelo menos na perspectiva que eu Ah, tenho daqui. Porque, meu, interior de São Paulo, a vida universitária é tipo galera andando de samba canção, abadá, pijama, indo de cobertor pra aula. E, tipo, sei lá, você vai pra capital, né? Pra São Paulo, cidade. uhum. Já muda bastante.
E como que é, por exemplo, tá no Rio de Janeiro, que ainda você tem praia, você tem um turismo absurdo, você Uhum. tem gringo pra caramba às vezes. Então, como que é, tipo, essa distribuição? Como que é a vida universitária no Rio de Janeiro? É muito movimentada, eu acho que essa é a primeira coisa. A gente tem uma troca muito grande. E, inclusive, isso que você falou que tem muito gringo, as universidades daqui têm muitos alunos estrangeiros. Porque, por exemplo, a UFRJ, eu acho isso uma coisa muito legal, ela tem convênio com um monte de universidades lá fora, dos Estados Unidos, da Europa. Então, de vez em quando, vem um estudante para cá, para poder aprender com a gente, passar uns 6 meses aqui, e alguns dos nossos podem ir para lá também. É uma coisa muito legal. Quando você entra nessas universidades, a universidade custeia para você estar lá fora. Não a sua acomodação, isso, assim, acomodação, voo, você vai ter que ver, mas, por exemplo, Uhum, faculdade, sei lá, de Nova York, lá nos Estados Unidos, não vai ser totalmente de graça, tem o custo para você estudar na faculdade. E aqui a UFRJ vai pagar, se você que passar fera. nesse intercâmbio cultural, né? Então, a gente tem muito essa troca, tem esses alunos de fora aqui, que é super legal para a gente aprender com a experiência deles também. Item obrigatório, chinelo. O universitário do Rio de Janeiro, ele vai de chinelo, sabe? Ah, tem gente que vai usar tênis, que vai trabalhar, Ah, que vai mas usar outros aí não é só sapatos. universitário, né? É verdade, é verdade. Tá todo mundo de chinelo aqui, sabe? É comum. O pijama tem também, mas é sempre assim, roupa de calor. Você vai encontrar o povo de cropped, de blusinha de regata, estudando, e é isso. Até porque boa parte das faculdades públicas aqui, elas não vão estar com aquele ar-condicionado super potente, sabe? A gente vai sentir calor. E às vezes, por exemplo, a universidade onde eu estudo, ela fica do lado do Pão de Açúcar, que é um super ponto turístico. Então, tem Uhum, praias ali, você pode sair da universidade e ir pra praia se você quiser. Nem todo mundo faz, porque normalmente está todo mundo muito desesperado com matéria para entregar. Mas, assim, sabendo equilibrar as coisas, que também é muito importante você ter vida social, sua vida não é só trabalho, sua vida não é só faculdade. Cara, você super uhum, consegue, sabe? Você vai ali pra praia, você vai tomar um chopp, vai fazer alguma outra coisa e tem conversa, porque isso é uma coisa muito importante. Networking fortíssimo. Tem empresas enormes aqui no Rio de Janeiro e às vezes você conversar com um amigo seu, alguém ali na praia. Cara, você tem uma troca de alguém que está estagiando em um lugar muito maneiro, de alguém que está em um outro curso que é muito interessante, que te acrescenta demais. Então, assim, muito movimentado, muita troca e calor, sabe? Todo mundo, assim, com roupa informal mesmo, trabalhando, estudando do jeito que dá. Bem da hora. adaptado. Meu, você levantou um ponto aí que eu acho muito fera, que eu sempre falo aqui no canal. Porque eu acho que a faculdade é muito além da sala de aula. E Uhum, a gente já começou muito falando sobre isso, que é a questão das instituições acadêmicas, você falou, né, da Liga, da empresa Júnior. E, cara, faculdade não é só nota. A galera fica ali vidrada no exato. 10. E, meu, eu me satisfazia muito com 5 porque eu tava ali, tipo, meu, deixa eu conhecer mais gente, deixa eu entender o que as outras pessoas dos outros cursos fazem. Uhum, E, e no final, assim, obviamente é o meu ponto de vista, isso. Eu sei que não é todo mundo que curte, e, óbvio, cada um tem sua prioridade, mas eu sei que pra mim fez uma diferença muito grande no mercado de trabalho conhecer outras pessoas. sim, Você viu dessa forma, até se a gente já quiser com entrar na questão do certeza. mercado de trabalho em si. Com certeza. Eu acho que, assim, de novo, que nem você falou, são ambientes e formas de você assim, se você se sente bem, se você sente que o seu foco tem que ser na sua nota, não acho que, não vou conseguir emprego porque eu só estou estudando, não estou falando com ninguém. Não, você pode conseguir, porque eu tenho amigas, inclusive, que foram muito bem numa matéria, tinham uma conversa muito legal com o professor e o professor indicou um estágio para eles. Então, assim, com Caraca. certeza mérito tem. Mas Uhum, pensar que existem outras formas. De novo, essa conversa que você tem com as pessoas, esse diálogo, de às vezes você ir para um outro ambiente que não é o seu, aprender com eles, ter esse pensamento amplo, até na hora que você vai para uma entrevista, sabe, te traz muitos benefícios. Assim, então eu concordo. O meu foi uma mescla, até porque eu acho que isso envolve muito curso também. Tem cursos em que, poxa, ter uma nota mais alta faz diferença, outros te permitem ter uma flexibilidade maior. O meu curso, que nem eu tinha comentado, eu comecei com comunicação e só depois eu fui para publicidade. Só que não é assim, quem quiser publicidade vai. Era quem tivesse nota para ir para publicidade. Então ali foi como se um segundo SISU. Então o tempo todo eu uhum. estava ali, meu Deus, nota, 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 mas não deixava de ter coisa prática. Tanto que muita gente tem preconceito, tipo, não, festa de faculdade é coisa de vagabundo, não, É atlética, que nada. péssimo. Gente, não é.
Atlética é organização pura, você arrecadar dinheiro com rifa para você e seus colegas conseguirem comprar um uniforme, conseguir competir. Desse é a maior troca que você tem. Você está sentado ali conversando com Meu, outra pessoa, nossa, você aprende muito, porque ela vai falar do abre dia a uma dia porta dela isso daí como é. absurda. Exatamente. Então, assim, abre a cabeça quem estiver entrando. Essas festas são importantes, esses ambientes com outras pessoas são super legais e abrem portas. Eles são essenciais, assim. Se você se permitir, você vai aprender muito com eles também. Com certeza. Exatamente. E aí, até já entrando nessa questão mesmo do mercado de trabalho, hoje como que você vê, como que foi para você entrar Uhum. no mercado de trabalho e tá, na comunicação social, né, de forma geral, mas até, se você quiser falar especificamente da publicidade? Aham, claro. Assim, de cara, difícil. Assim, a gente sabe, não adianta falar, não, se você se dedicar é fácil passar por um estágio, é fácil. Cara, a gente sabe que tá difícil de emprego, sabe? Por isso até que eu entendo as pessoas que não se permitem tanto, vou experimentar as coisas. Às vezes as pessoas querem seguir um foco específico porque acham que aquilo vai ajudar um pouco mais. Só que, de novo, vai depender da empresa que você vai tentar, vai depender do seu curso, da sua forma também de encarar as coisas. Eu tentei mais de 15 processos seletivos antes de passar para um, sabe? Eu considero meu estágio hoje, assim, um dos melhores que eu poderia conseguir. Eu lembro que quando eu recebi a notícia, eu mal pude acreditar, tipo, meu primeiro estágio ser na Hum, Coca-Cola, e numa área que eu não tinha experiência nenhuma, meu curso não tinha nada a ver com ele. Mas eu já tinha tentado 15 outros. Eu tinha tentado Ambev, eu tinha tentado L'Oréal, eu tinha tentado Globo. E eu lembro que no início, quando eu recebi meus primeiros nãos, não tem jeito, a gente sempre leva muito pro pessoal. Tipo, caraca, tal empresa não gostou de mim, ou tal empresa nem me deu feedback, eu nem sei o que eu posso melhorar. Ou então, às vezes, a gente não chega nem na entrevista, né? Eu já passei é. muito por isso. Tipo, vou fazer um teste de lógica. Não passei. E, caraca, eu sou burro, não passei no teste de lógica. E não é, cara, é que nem o Enem. Tem dia que você não vai estar bem. Poxa, você estudou o ano inteiro pro Enem. Se naquele dia você acordou passando mal, comeu um negócio estragado, gente, você pode ter estudado o que for. Você pode talvez não ir tão bem. E não tem nada a ver com, eu sou burro ou não. Aquele dia não E às tava vezes bom. nem é sobre você também, né? Às vezes Exato! tinha um outro concorrente ali que Que foi tinha muito mais. dele. É, Exato. Era o a vaga era momento. dele. Então, Exato, exatamente. Então, assim, eu acho que o primeiro conhecimento de todos é: olha, é difícil, continua tentando e não leva pro pessoal. Se você receber um feedback, encara aquilo, pergunta para outras pessoas. Primeiro de tudo, você não precisa aceitar todo o feedback. Tem coisa que não vai fazer sentido. Porque, de novo, nem sempre é sobre você, às vezes é sobre o outro, às vezes é sobre a situação, algum engano que teve. Mas pergunta, fica refletindo sobre aquilo, mostra para os outros. Porque às vezes tem algo que você pode melhorar. E errar é normal. Não é porque você errou em uma entrevista que na próxima você não vai acertar. Você pode. Você super pode acertar. Não é porque você não passou por uma empresa esse ano que ano que vem não rola. Que daqui a 6 meses não rola. Então, assim, primeiro de tudo, eu não lembro se eu comentei no início, mas eu fui reprovada na Coca. E aí, assim, 2 semanas depois eu consegui um emprego. Então eu como vou assim? até. Foi toda uma história ali. Então, já até chego nela, mas sobre esses processos seletivos, encarar com calma, saber que às vezes não é de primeira. E que acontece, sabe? Em um você pode seguir um pouquinho mais, em outro vai ser super curtinho, você vai aprender com aquilo. Mas falando até sobre o que eu consegui passar, eu lembro que, de novo, quando eu tentei o processo seletivo, eu fiquei sabendo dele por conta da empresa júnior que eu estava. Como eu comentei, eu estava trabalhando com eventos, então de vez em quando eu chamava uma pessoa para palestrar e mostrava, tipo, alunos da UFRJ, tá aqui uma pessoa que trabalha numa empresa muito legal para vocês escutarem como é que foi a experiência dela para chegar lá. E aí, por acaso, uma dessas pessoas com quem eu entrei em contato foi uma pessoa da Coca-Cola, e aí, nessa palestra que ela estava dando, explicando como é que funciona a estrutura interna da Coca, como ela fez para poder passar para lá, ela falou: por acaso, nosso processo seletivo de estágio está aberto. Aí eu falei, então vamos tentar, né? Já que falou, já tentei vários, o que custa? E eu lembro que eu tive muito aquela reflexão de, cara, eu tentei várias empresas grandes e não consegui. Tentei L'Oréal, tentei Ambev, o que passa na minha cabeça que eu vou passar numa Coca? Será que eu não deveria começar numa empresa mais baixa? Sempre passa isso, né? Uma empresa menorzinha, uma empresa não tão conhecida. E, cara, pra mim, eu acho que o que as pessoas têm que fazer é experimentar de tudo. Sabe? Se não passar, tá bom, não passou. É experiência para você, é aprendizado, mas tenta, porque pode conseguir. Tanto que, assim, Uhum. eu fui sem experiência nenhuma em RH. E aí, de novo, E,
Pode falar. E aí tem desculpa, tem um ponto importante que você falou. Não tente se você não quiser também, porque se você É. conseguir, aí, tô brincando, não, tentem sim. Olha, gente, eu já falei. Olha, vou contar, né? O que aconteceu? Tentei lá o da Coca. Eu fiz 2 testes, né? Eu fiz um teste de lógica, que de novo tava lá me tremendo toda, porque eu já tinha um monte de teste de lógica que eu não tinha passado. Que eu olhava pra aquela e falava, meu Deus, tem umas perguntas ali. E não é questão, de novo, de, ai, eu não sou boa nisso, eu não consigo melhorar. Primeiro, cara, se você não saiu bem num teste de lógica, joga no Google. Tem um monte lá que você consegue fazer pra treinar. E várias perguntas se repetem. Sério, várias perguntas se repetem. É que nem entrevista. Você ficou nervoso, gaguejou, continua fazendo. Aquilo vai se tornar natural pra você. Falar sobre a sua experiência para outras pessoas. Treina, sabe? Faz mais. Prática leva à Tá. perfeição. Essa frase é super clichê, mas ela funciona pra tudo. Então, vai tentando. E sobre esse teste de lógica, eu lembro de assim, perguntas que eram: quantas vezes o ponteiro das horas passa pelo 12 durante o dia? E eu olhando assim pra cima, tipo, ai, caraca, eu tenho um relógio aqui. E eu começava a fazer as contas muito doidas, porque tinha tempo, né? E aí ela respondendo, nada absurdo, mas de novo, aquela situação de você ter que pensar rápido e tem que colocar ali. Fiz. Aí eles me deram um resultado, tipo, legal, passou. E depois um teste de fit cultural, para entender se eu, com meus pensamentos, a forma como eu gostaria de trabalhar, fazem sentido para Coca-Cola. O que é muito legal falar para as pessoas também, que, tipo, de novo, não é porque o seu teste de fit cultural, né, não deu bom hoje que amanhã não vai dar. Sua forma de pensar muda, a forma da empresa de pensar muda. Assim, depende muito das outras pessoas que estão tentando também. Então, assim, estuda a empresa, pesquisa, LinkedIn, conversa com pessoas que estão trabalhando lá, você vai aprender mais. E às vezes uma coisa que você nunca pensou que faria sentido para você, você fala, não, isso não faz sentido. Você escuta outra pessoa explicando e fala, não, faz sentido sim, eu acho que isso combina comigo. E a sua cabeça muda, sabe? Mudanças são sempre bem-vindas. Então, eu fiz esse teste de fit cultural e eu lembro que foi o último teste que eu fiz. Logo depois eles perguntaram quais áreas você gostaria de tentar. E eu, que já tinha tentado algumas coisas, visto várias que eu tinha interesse, coloquei lá marketing, já sabia que eu gostava, e coloquei assim: RH. Nunca trabalhei. Mas, quando eu estava na empresa júnior, eu não tinha conseguido passar por lá ainda, eu tinha parado em comercial, era onde eu estava na época. Mas eu sempre via as pessoas que trabalhavam com gestão de pessoas, com RH, com aquilo que eu gostava. Com aquela comunicação de Uhum. tipo, olha, senta aqui, vou conversar contigo, vou entender a sua dor para poder te passar um conselho, para poder te passar um feedback, uma coisa que você possa melhorar. Ou então de ali na hora, poxa, gestor e analista estão brigando. Como é que a gente vai conversar com os dois para eles conseguirem trabalhar melhor? Números, porque você roda o formulário, você vê coisa a partir dali. Sei lá, 5 pessoas falaram que estão com um problema em uma ferramenta específica, sendo que só tem 6 naquela área. Isso chama atenção, tem algo de errado ali. Então, o que a gente faz para melhorar? Eu olhei para aquilo e falei, tá, não interessa. Sinceramente, eu nunca imaginei que eu fosse passar. Eu tava colocando porque vai que, né? Eu não ia perder nada colocando. Então, O marquei, não, sabe? né, já tava ali. O não já tá garantido. E, gente, marca, sabe? Se você tem interesse, pesquisa sobre aquilo, acha que é legal, tenta. Tenta, só tenta. Marquei, tá bom, fiquei esperando. Demorou um tempão pra poder receber uma resposta, acho que foi um mês e meio. Pra mim isso é um tempão, sabe? Tem gente que fala, mês e meio não é nada. Eu falo, não, pra você ter uma resposta pra mim isso é muito tempo. Pô, é bastante. É bastante tempo. Você já tá Na tentando o processo ansiedade aí. seletivo. E eu lembro que depois desse tempo, tinha uma outra menina dessa mesma empresa júnior que ela tinha falado, não, eu fiz dinâmica em grupo, eu fiz entrevista com um gestor, e eu falei, e não me chamaram para fazer isso, talvez eu não tenha sido aprovada então, mas ninguém tinha me falado nada. Aí, uma semana depois, ela tinha virado para mim e falar, olha, fui aprovada na Coca, recebi a notícia, vou sair da empresa júnior. A gente comemorou pra caramba, porque, tipo, putz, da UFRJ inteira, da empresa Júnior inteira, ela tinha passado pra lá e a gente conhecia ela. Então foi aquela comemoração enorme. E aí, acho que uns 2, 3 dias depois veio o meu e-mail falando: reprovada, você não passou, não. Talvez na próxima, super fofinho, sabe? Tipo, olha, infelizmente não foi dessa vez, muito obrigada por ter participado. Aí eu falei, tá bom, né? Eu já tenho uma amiga lá dentro, no próximo processo seletivo eu encho ela de pergunta. Ela não escapa de mim. Tá, passou uns dois. Eu não lembro quanto tempo, acho que deve ter passado uns 7 dias, mais ou menos. Eu recebi uma ligação no meu celular e eu, por estar em comercial, por ligar para muito cliente, eu sempre atendia qualquer ligação, que não é comum, porque, sei lá,
ficam Liga um cobrando número coisa X aí. telefônica. A gente sabe que recebe um monte de ligação aleatória. Tem gente que vê número que não conhece nem atende. Eu, por conta dessa parte comercial, estava sempre atendendo. E aí, quando eu atendi, era uma moça falando: olha, eu trabalho para 99 Jobs, eu tô numa parceria com a Coca-Cola, e eu vi que você não passou agora no nosso último processo seletivo para marketing, mas que você também tinha marcado interesse em RH. Você gostaria de fazer uma entrevista com o gestor? Aí eu já dei aquela parada assim, passou pela minha cabeça que poderia ser trote, mas aí eu falei, tá, se for trote eu vou cair. Eu falei, não, teria interesse sim, com certeza. Você pode me explicar um pouquinho mais como é que seria isso? Aí ela falou que teve uma mudança, que, enfim, alguém tinha sido selecionado, porque já estava fechado, que nem eu tinha visto a minha amiga ser selecionada, outra pessoa tinha sido Uhum. selecionada para essa vaga, aconteceu alguma coisa e eles iam fazer uma reposição. E aí eu falei por telefone mesmo, porque assim, eu não tinha experiência em RH, não ia adiantar de nada, assim, me estender muito uma coisa pra eles falarem, e aí, como é que tá a sua experiência? Eu falei, então. Aí eu falei pra ela, olha, eu não tenho experiência em RH, mas eu tenho muita vontade de aprender e eu tenho experiência em outras áreas que eu tenho certeza que podem agregar pra isso. Eu posso fazer essa entrevista? Ela, não, pode. A gente viu o seu currículo e acha que vale a pena. Aí eu falei, tá, ótimo. Aí tava de volta no jogo, contente pra caramba de novo. E assim, a entrevista era dia seguinte, 2 dias depois. Então o que eu fiz foi olhar para todo o meu histórico, tudo que eu tinha feito de passei para jornalismo, fiz liga de mercado, fiz empresa júnior e o que daqui eu consigo adaptar para recursos humanos, porque de nada ia adiantar chegar lá e ficar só falando de marketing, ficar só falando de coisas que eu já sabia que eu não ia entrar. Então eu tinha que adaptar meu discurso. E tinham sim coisas que poderiam ser utilizadas. Uma coisa legal de falar com todo mundo que estiver procurando estágio, ou então que tiver, poxa, será que o meu curso vai ter a ver com o que eu quero fazer lá na frente? Se eu mudar de ideia, entrei num curso, descobri que gosto de outra coisa. Gente, todo conhecimento é válido. Sempre vai ter alguma coisa ali que você vai conseguir utilizar para diversas situações. E eu já dou um spoiler, que assim, a diretora de RH do local onde eu trabalho hoje, ela é formada em economia. Lá na Coca Caraca. tem um monte de engenheiro em marketing. Então, assim, é sobre você saber aproveitar as suas situações, é sobre como você vê as experiências que você teve e como, enfim, você escolhe aplicar aquilo. E aí eu tive a entrevista com esse gestor, que é hoje meu atual gestor, né? Ele me entrevistou e eu tô trabalhando com ele hoje. E eu fui muito sincera, olha, eu tive essas atividades, eu tinha um foco muito grande em marketing, mas eu tenho interesse em RH, uma coisa que eu gostaria de aprender, eu tenho essa flexibilidade, coisas diversas que eu gostaria de fazer, e ele foi muito franco comigo, ele virou para mim e falou, tá, eu entendi, você não tem experiência em RH, mas você tem vontade de aprender, agora me fala, se não for RH, se você entrar aqui e decidir que não é RH que você quer pro resto da sua vida, como que essa experiência vai agregar para marketing, para outra coisa que você já sabe que você gosta? E na hora que ele fez essa pergunta, tipo, eu nem precisei de muito tempo para pensar, porque era muito claro para mim. Eu cheguei ali já sabendo o porquê daquilo. Eu já tinha uma noção muito clara de que, cara, sempre vai ter alguma coisa que vai agregar. Se eu tiver um processo seletivo que eu estou organizando, eu vou aprender a ler uma pessoa, a extrair informações dela que às vezes ela não diz logo de cara. Porque fazer processo seletivo para um gestor é, entre aspas, mais fácil. Ele está lá com o currículo dele e as mil experiências que ele já fez. Mas e para jovem Uhum. aprendiz, que nunca trabalhou na vida? E para estagiário, que às vezes é a primeira oportunidade? Como é que você entende se aquela pessoa tem vontade de trabalhar, até para você escolher a sua equipe, saber com quem você quer trabalhar? Então eu falei para ele, olha, é uma questão muito de conversa, de pessoas, de identificar situações e de conseguir trabalhar com elas. Eu gosto disso. Eu quero aprender com isso. E ele, tá bom, legal. Não deu feedback ali na hora, eles não dão, né? Tem que fazer o mistério. Aí eu já tava assim, ai meu Deus do céu, tá bom, não sei quando vou conseguir minha resposta, vou continuar fazendo o processo seletivo. E aí, por acaso, eu tinha feito um outro, que era pra Globo, tinha passado pra lá, esse foi super rápido, tipo, fiz em um dia, no dia seguinte, eles já estavam me dando resposta, porque Da eles hora. precisavam de alguém pra repor muito rápido. Eu falei, meu Deus, passei meu estágio depois de muitas tentativas. Não era assim, a área que mais brilhava os meus olhos era pra mexer com SEO, que é uma parte de site, Sim. assim, pra poder enfim, melhorar o site, fazer com que ele apareça mais Uhum. fácil na pesquisa do Google, para quem não conhece. É uma parte de marketing também que é interessante, mas enfim, não tá no meu top 10, mas eu sentia que era hora de começar a trabalhar, ganhar dinheiro. Tava para ir fazer meu exame admissional, saindo para ir lá pro Jardim Botânico, e aí me liga. Parabéns, você passou pra Coca-Cola. Eu falei, ai meu Deus do céu,
que alegria! Nossa, acabou tudo. Minha família tava dormindo, acordei todo mundo. Falei, não vou mais pra Globo, agora eu vou pra Coca-Cola. Eu E eu posso lembro, escolher agora. eu posso escolher, todo mundo me disse, não, agora eu tenho 2 Cs, que alegria. E eu lembro que, assim, pra mim foi festa total, porque eu tinha certeza que era aquilo. Porque quando eu olhava pra Globo, era marketing, mas era um marketing que eu sabia que não estava no meu primeiro lugar. Enquanto a Coca não. Era toda uma experiência nova que eu poderia ter. E, de novo, se eu não gostasse, se eu não quisesse RH pro resto da minha vida, eu já via uma coisa ali que poderia me agregar mais do que aquele outro que eu já sabia que eu não gostava. Uhum. Então, eu lembro de falar para as pessoas: olha, não vou mais para Globo, vou sair do marketing que estava lá e vou para RH na Coca. E todo mundo ficava tipo, mas não é a sua área. Mas, de novo, tipo, você já saiu de jornalismo, você já foi para a parte financeira, você já foi para mercado, já foi para marketing, comunicação, e agora você vai tentar RH, tipo, já não chegou a hora de decidir o que, que você quer. E aí eu lembro que aquilo bateu mal, assim, de tipo, não, não chegou não. Eu tenho 21 anos, sabe? Eu não acho que tenha idade, não. Eu acho que, assim, em qualquer momento você tem que mudar. Mas de tipo, olha como as pessoas já estão colocando peso, sabe? Você, logo no início, descobrindo as coisas, já estão falando, não, você tem que parar e decidir uma área, ficar ali desde o início. Cara, não precisa. Se você tiver Seguir uma estrada 27, só, né? exato, não precisa. Se você tiver 27, se você tiver 42, gente, se você sentir que é sua hora de mudar, muda. Aprende, sempre vai agregar. E eu descobri mais tarde que exatamente essa sensação, essa ideia de aprender mais, de agregar, foi uma das coisas que, assim, me valorizou no processo seletivo da Coca, porque, óbvio, o gestor eu não fui a única entrevistada, tiveram outras pessoas, mas eu falei dessa vontade de aprender, essa vontade de mudar, de estar sempre agregando, e o meu gestor virou para mim e falou: olha, eu trabalhava com turismo e com 27 anos eu decidi fazer faculdade de RH. E foi aí que eu vim parar aqui. Então, assim, você está num processo de se descobrir, de querer aprender, de ter flexibilidade, saber que, poxa, hoje você está trabalhando com, sei lá, processo seletivo estagiário, mas se amanhã eu precisar que você trabalhe com remuneração, você pode. Cara, é sobre isso. Tem empresa que vai valorizar essa flexibilidade, esse fato de que você se encaixa em mais de um lugar. E Então, no final, as empresas querem quem saiba resolver problema, né? É exatamente. tipo. Exatamente. Então, se você consegue fazer isso, olha, não tem necessidade de você ficar em uma coisa só o tempo todo. Se você tiver desde o início, claro, é aquilo que eu quero, também não precisa se forçar. É assim, vai no seu ritmo. Uhum, Isso funcionou pra mim. Eu gosto disso. Então, foi o que eu fiz e eu encontrei uma empresa que valoriza. Você, com certeza, no seu ambiente, na forma como você gosta de trabalhar, também vai encontrar. Mas, assim, tem que pesquisar, tem que encontrar e tem que testar. Vai tentar uhum. várias empresas até encontrar aquela que faz sentido para você. Ou até não, né? Porque talvez você não queira uma empresa. Talvez você queira empreender, talvez você queira dar aula. Tem várias É. opções. Mas Porque tem que tem isso. arriscar, né? Exatamente, tem que tentar. Tem que tentar. E para mim é exatamente isso. Foi o processo seletivo que eu tive. Hoje eu já estou há 6 meses na Coca. E uma coisa muito legal, assim, caiu como uma luva para mim, que é que o processo seletivo não, o estágio da Coca, ele é muito grande, né? Ele é de 2 anos. Então não era algo que eu estava esperando. Eu sempre imagino estágio, tipo, 6 meses, 8 meses, e aí você torce para ser efetivado, senão procura outro. O da Coca era de 2 anos. E eles comentaram assim comigo que a ideia era que você passasse um ano em uma área e o ano seguinte em outra, que não estava Que da hora. pré-estabelecida. Você escolheria, né? Claro que teria um critério, imagina que todos os estagiários querem ir para finanças. Uhum, Não vai conseguir, né? Vai ter que remanejar, vai ter uma conversa ali. E aí eu, em RH, eu teria essa conversa. Vamos entender, tá bom, você quer muito finanças, mas me conta, o que, que você gosta? Tá bom, não, eu gosto de finanças porque eu consigo traçar uma estratégia em cima daquilo. Então, opa, talvez você possa se dar bem numa área de estratégia. A gente tem essa área, não precisa ser só finanças. Tem outros ramos ali dentro. Então eu comecei a ver, tipo, olha, eu gosto muito do que eu faço hoje e eu tenho uma brecha para aprender ainda mais no próximo ano. Então, assim, para mim foi uhum, perfeito. Eu não vou dizer, tipo, eu tenho certeza absoluta para onde eu vou no meu segundo ano. Não tenho. E eu tô me permitindo isso, sabe? Escutar as outras áreas, de vez em quando aparecer em uma reunião de outra área, de outra pessoa, ficar de ouvinte. Não falo nada, eu fico ali de ouvinte. Quando eu me sinto confortável, obviamente eu vou falar, mas se eu não tiver, eu fico quietinha aprendendo, sabe? É uma experiência a mais que eu tenho, são pessoas que eu conheço. Então, de novo, não só na faculdade, no trabalho, em todos os ambientes, quem gosta disso, saiba que network faz toda a diferença. Conversar, tentar. E, enfim, é algo que eu valorizo muito, é uma coisa que eu gosto e que eu aplico no meu dia a dia até hoje. Então, isso é um pouquinho do meu trabalho hoje uhum. lá na Coca também.
Da hora. Ô Bia, a conversa tá muito boa, mas infelizmente a gente tá caminhando pro final dela. E eu tenho uma última pergunta pra te fazer, Opa! que é a seguinte: se você pudesse dar um conselho pra aquela Bia lá de 2018, 17, que você falou que Uhum. tava na Sim, dúvida do 17. jornalismo, e obviamente, né, refletindo pra essa galera que tá hoje querendo prestar, tá confuso do que presta no vestibular ou não, Uhum. nem não dá pra se dizer pós-pandemia, porque a gente não saiu, mas as aulas estão voltando, né, presencial e tudo mais. Qual seria essa dica, esse conselho? Ai, assim, muito curta. Experimenta, sabe? E o que que eu quero dizer com experimenta? O pessoal que tá hoje tentando decidir curso, gente, faculdade pública você pode só entrar, sabe? Você não precisa pedir permissão de ninguém, não tem um crachá que vai te pedir de entrar. Entra assim. Cara, hoje eu quero descobrir como é que é a administração. Chega lá, toca no ombro de uma pessoa e fala: Olha, eu não sou daqui. Eu queria assistir uma aula, eu queria conversar com um professor. Tem alguém que você recomende? Alguma aula que você acha que eu possa sentar para assistir? E aí, é claro, né, por uma questão de respeito e tal, você pode falar, professor, olha só, eu não sou aluno. Se você não falar, ele não vai descobrir, não, mas é legal. Olha, eu não sou aluno, mas eu queria saber um pouquinho mais. Eu posso assistir sua aula? Cara, eles vão deixar com certeza. Você vai conseguir ouvir sobre aquilo, você vai conseguir saber um pouco melhor. E se assim, de novo, as faculdades às vezes elas são muito teóricas. Então, se você quiser uma coisa mais prática ainda, se você não quiser ser só como é que vai ser a conversa, como é que vai ser o estudo, se você quiser saber, como é que vai ser isso no ambiente de trabalho, LinkedIn. LinkedIn com certeza. Eu acho que muita gente pensa que o LinkedIn é só para trabalho. Gente, LinkedIn é um mundo. Uhum. Ele serve para todo mundo, sério. Faz um perfil ali, adiciona as pessoas, fica acompanhando o que elas postam, sabe? Porque elas vão falar do dia a dia delas, do trabalho delas. Então você vai conseguir ter uma noção se aquilo desperta seu interesse, sabe? E aí, ok, despertou seu interesse, tenta conversar com essa pessoa. Eu sei que é difícil, tem esse período de timidez, a gente nunca sabe muito bem como tentar, mas acredita, a pessoa não vai gravar seu nome assim, ficar com ranço de você se você perguntar do jeito errado. No máximo, ela vai ignorar e esquecer depois, sabe? Não tem problema. É. As pessoas, assim, às vezes a gente pensa que um errozinho de português, uma coisa que eu falei errada, a pessoa vai gravar pro resto da vida dela, nunca mais vai conseguir emprego naquela empresa. Não, gente. O povo esquece, as pessoas crescem, evoluem. Então, fala, pergunta, me conta como é que é o seu dia, como é que você trabalha. Eu tô considerando essa área, eu queria saber como é que é. E assim, de empresa mesmo, assim, eu tô com vontade de trabalhar, não sei, na Globo, que nem eu tinha falado. Gente, manda mensagem pra uma pessoa de lá. Não necessariamente sobre uma área, tipo, como é que é trabalhar com marketing, como é trabalhar na Globo, como é que é o ambiente aí. De novo, nem todo mundo vai ser honesto, nem todo mundo vai querer falar com você, mas tenta e conversa com mais de uma pessoa. Assim, essas trocas, essas experimentações que você permite ter, agregam muito. Faz com que você não dê um tiro no escuro, com que você tenha uma linha melhor para poder seguir. Pô, essa do LinkedIn é nova aqui no canal, eu curti bastante. Eu acho importantíssimo, porque realmente você vai ter contato com a galera. Não, com certeza. O... Diga. Nada, era isso mesmo, porque assim, tem algumas coisas que não estão no LinkedIn. Sei lá, vai que você tá na dúvida da área da saúde. Eu não sei se eu quero ser Uhum. médico, se eu quero ser pesquisador. É, depende da área, com certeza. Não vai ter no LinkedIn. Mas assim, você consegue pesquisar no Google também. Você vai encontrar alguns profissionais ali. Uhum. Se bobear, tu liga pra pessoa, ela vai aceitar conversar com você. Eu já vi uma amiga minha É. fazendo isso com psicóloga. Ela tava na dúvida se ela faria medicina pra psiquiatria ou se ela faria psicologia. Ela entrou no Google, ela pesquisou um monte de psicóloga, ela não ia se consultar, ela ligou para as pessoas para saber da profissão e elas não foi todo mundo não, mas elas conversaram com a minha amiga e ela tomou a Que da decisão hora. dela. Então Pô, assim, que massa. tem Tem que arriscar. meios, tem que arriscar. É exatamente isso, tem que arriscar. Exato. Ô Bia, queria te agradecer demais por essa conversa. Foi muito da hora conhecer um pouco mais desse lado. Por mais que a gente já tenha tido outros vídeos aqui, mas de outras faculdades, eu curto muito ter esse lance de várias perspectivas de um mesmo assunto. Uhum. Então, brigadão por tudo que você passou aqui pra gente. Nada. Queria convidar a galera aí que tá assistindo pra, pô, se inscreverem no canal, compartilhar com os amigos, curtir se vocês, né, realmente gostaram do vídeo. E, enfim, é isso. Brigadão de novo. Eu que Muito agradeço, um sucesso aí prazer conversar. nessas trocas. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. E até mais. Tchau, tchau, Bia. Valeu. Tchau, tchau, valeu.